Como combinado, a Mina Abreu já está aqui nos nossos estúdios. A gente abre com as notícias da metrópole de Campinas. Primeiro, naquele panorama da Covid-19 no nosso país e no estado de São Paulo. Então, Mina Abreu, seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você de casa. Nós que na última semana completamos 600 mil mortes no país devido à Covid-19 e até a última atualização, nós temos no Brasil 601.398 óbitos devido à doença. No país são 21.590.097 casos da doença. Foram registrados 7.359 novos casos nas últimas 24 horas. No estado de São Paulo, são 4.384.190 casos da Covid-19, com 150.826 óbitos. E, Gabriel, a gente acaba de falar desses números, né, que inclusive nos entristece muito. A gente deixa aqui as condolências. Mas em Campinas, até a última sexta-feira, eram 4.511 mortes devido à Covid. E diante desses números, o Ministério Público aqui da cidade mapeia a situação de crianças e adolescentes que ficaram órfãos da Covid-19. Isso é, devido à Covid, perderam pai, mãe ou algum responsável. A ideia é assegurar a eles o direito à família e cuidados em políticas públicas sociais aqui na cidade. Confira. Contas e mais contas na mão. Olhar os álbuns da família, em especial esta foto, tirada no último Natal. Desde janeiro, quando Roberto, aposentado de 62 anos, morreu em um hospital público de Ferraz de Vasconcelos, no estado de São Paulo, a vida desta família campineira é assim. A Maria conta com a resiliência dos filhos Natália, de 11 anos, Anali, de 16, e do jovem Rony, de 19, que auxiliam nas atividades. E agora, a família, que antes contava com a aposentadoria do pai, vive dos bicos que a dona de casa faz. Ela é a responsável ainda por uma sobrinha de 13 anos que perdeu a mãe para a Covid-19 e que o pai está acamado. Então, como eles não tinham para onde ficar, sofreram o despejo, né, do aluguel, eu fui obrigada a acolher a minha sobrinha também, que está conosco e até só Deus sabe o que a gente vai poder resolver. Quando o clima tá bom, que dá pra gente ir pra feira, porque eu não tenho todos os equipamentos, a barraca, tudo, né? E às vezes eu fico emprestado. A vizinha vai cedendo lá um pouco do espaço, eu levo a mesa e vendo as linhas de consignação que eu pego, né? Finais de semana eu faço bico no sábado e domingo em salão de beleza, né? Sexta, sábado e domingo. Mas, diante da crise que nós estamos passando, por eles entenderem que é um consumo supérfluo, também está muito fraco o movimento, tá, né? Então, tem vezes que vai e eu não consigo tirar nem o dinheiro do transporte que eu gastei para ir até lá. Desde quando ocorreu tudo isso na nossa vida, a crise afetou geral. E o INSS não se manifesta, não dá satisfação, só fala que está em análise e a gente não tem qualquer perspectiva, assim. Eu percebo, às vezes, perseguição da parte do síndico, até como se ele estivesse forçando uma situação para a gente sair, né? E também acho muito humilhante todo mês eu ter que explicar para o proprietário que não foi possível pagar completo de uma vez. Assistência de alimentação, contando com a ajuda da igreja, porque até o da escola foi suspenso também. Havia lá um auxílio que disseram que ia dar continuidade, mas não deram, né? Então cortaram aí o auxílio de cesta de alimentos. As meninas, menores de 18 anos, estão entre as 454 crianças e adolescentes de Campinas que perderam o pai ou a mãe em decorrência da Covid-19. Deste total, 2 perderam pai e mãe, a chamada orfandade bilateral. Os números fazem parte de um primeiro levantamento realizado pela Promotoria da Infância e da Juventude da cidade. A preocupação começou no final do ano passado, início desse ano. Eu notei um aumento significativo nos pedidos de guarda
por conta de morte pelo Covid. Essas crianças estão vindo até a gente pedir a guarda. E aquelas crianças que porventura estejam por aí, que não vão pedir guarda, né? Ninguém vem pedir a guarda delas, né? Como é que estão? Algumas crianças a gente já localizou pelas certidões de óbito dos pais, mas agora a gente está num processo de localização das crianças que estavam sob a guarda de terceiros. O mapeamento usa os dados dos cartórios e dos serviços sociais da Prefeitura, que é a porta de entrada para o recebimento de qualquer benefício assistencial, em que as famílias devem estar inscritas no CadÚnico, que é o Cadastro Nacional para Programas Sociais. A ideia é identificar as que estão em vulnerabilidade social para garantir os direitos das crianças e adolescentes. Dar suporte para as famílias para evitar o acolhimento, né, para que as crianças possam ficar na família, seja na família de origem, o pai sobrevivente, seja, se tiver, seja com algum parente, alguém da família extensa, que a gente chama, né, que possa acolher essas crianças em segurança. A Prefeitura tem acompanhado muitos desses casos e tramita na Câmara um projeto para beneficiar os menores de 18 anos que perderam os responsáveis por conta do novo coronavírus. Que a Secretaria tem estado atenta a essas situações. Então, desde o início da pandemia, mesmo lá bem no começo, os serviços nunca pararam. Porque a gente sabe que tem a questão da saúde, que a pandemia afetou muito, mas a questão social, o acompanhamento assistencial, o acompanhamento psicológico continuou sendo realizado, ainda que de forma restrita, seja pelos outros meios de comunicação, mas continuou. Se algumas crianças, alguns adolescentes perderam o provedor da casa, às vezes perdeu o pai, a mãe, ou então a família era responsável ali por compor aquela renda, acabou perdendo esse provedor. Então, sensível a isso, foi encaminhado para a Câmara um projeto de lei denominado Campinas Protege, que visa exatamente isso, auxiliar no sustento dessa família por um período até que ela possa se reestruturar. Responsável agora por todos, a Maria não consegue transferir a aposentadoria do companheiro para ela ou para os filhos, ou ter acesso aos serviços sociais. Não conseguindo nada em online, porque dá o inoperante o site. Aí eu fui até lá pessoalmente, aí eles passaram o número por escrito e disseram que era para guardar, mas está sempre em análise. O único que eu consegui fazer a inscrição até agora, o tal de CRAS, mas que também não me deu retorno nenhum. Que o sistema tome consciência dos órfãos do Covid que ficaram prejudicados e que os governantes, os responsáveis, façam as leis, né, a suposta amparo que a lei oferece, se cumprir na prática, porque até hoje nem um auxílio gás eu consegui. Os CRAS são a primeiro acesso que tem que ter. Lá vão receber as orientações. É claro que existem algumas questões que não são de competência do município, mas que nós podemos orientar. Com relação à aposentadoria, a pessoa vai receber a orientação, seja pensão por morte, mas os CRAS fazem esse atendimento, fornecendo cartão Nutri se a pessoa se enquadrar, fazendo o cadastro no CadÚnico. Então, é importante que a pessoa vá até o CRAS. Quando a gente fala do Campinas Protege, é importante dizer que é um projeto que ainda está pendente de votação. Após a votação sendo favorável, o projeto sendo aprovado, vai haver uma regulamentação por meio de decreto. Então, não precisa a pessoa ficar ansiosa no sentido de procurar os CRAS neste momento para isso, porque ainda vão haver, nós vamos fazer toda uma divulgação para que todos possam saber como fazer, como ter direito e como ter acesso. O Campinas Protege prevê o pagamento de um benefício de cerca de R$ 1.500, divididos em 3 parcelas. A secretária elenca os critérios para o recebimento quando a lei passar a valer na cidade. Primeiro, tem que estar inscrito no cadastro único, seja a família de origem ou seja a família que vai acolher essa criança. Vamos supor que a família de origem não estava inscrita, mas a família que vai acolher essa criança esteja, então ela terá direito. Essa família não pode ter uma renda superior a R$ 500 por mês. Ainda tem a situação que tem que ter domicílio no município e o óbito tem que ter ocorrido no município. Então, a pessoa receber outro benefício, Bolsa Família, não exclui ela de receber o Campinas Protege. Em um próximo passo, a promotoria quer mapear crianças e adolescentes que já estavam sob os cuidados de outros membros da família e que estes vieram a falecer.
Não sou eu. Nós estamos vendo como é que a gente vai localizar, entendeu? Se é pelos serviços de atendimento da assistência, se é pela saúde, se é pela escola, se é por todo mundo junto, e pela certidão de óbito não aparece. Né? A rede vai acompanhar, né? Conselhos tutelares, os serviços de fortalecimento de vínculos e os CESF, PAEF, CREAS, né? CRAS, se for o caso. Então, aí a própria rede que vai acompanhar. E os casos que precisarem de alguma medida judicial, aí sim vem para a promotoria. Para resolver a situação judicial, a promotora orienta. A orientação é buscar o conselho tutelar mais perto, que eles vão saber dar o encaminhamento, né? Possivelmente para a Defensoria Pública, que a gente já fez uma conversa, vão priorizar esses casos de guarda, o atendimento. Então também a gente tem escritórios modelos das universidades daqui, né? Enquanto enfrenta o luto e as dores da perda, Maria tenta encontrar forças para cuidar da família. E a gente tinha planos para o futuro. Quando conseguisse formar os filhos, de repente morar numa chácara, tudo, mas tudo ficou perdido, né? Foi abortado devido a esse vírus. Na prática mesmo, as famílias padecem. Toda a minha solidariedade à Maria, representando aí milhões de famílias que infelizmente perderam seus entes queridos, representando milhares de pessoas aqui na cidade de Campinas, né? 454 crianças tiveram então seus pais ou responsáveis que se foram por conta da Covid-19, uma situação muito triste, ainda mais agravada por esta crise que nós estamos passando. Então, parabéns, Mirna Abreu, por esta reportagem e por mostrar para todos nós a realidade que nós temos aqui na cidade de Campinas. Importante lembrar que essas 454 crianças perderam o pai ou a mãe. A promotoria ainda faz um levantamento de pessoas, por exemplo, crianças e adolescentes que já moravam com avós, com tios, e que esses eram os responsáveis e também vieram a falecer devido à Covid. E a gente com certeza vai trazer novos números, porque são centenas aí, né, de situações que a gente não sabe o que fazer e a gente espera que, sim, o poder público, a justiça, tenha esse olhar para esses órfãos da Covid-19. E a gente segue, né, trabalhando e torcendo por uma mudança dessa situação o quanto antes. O que pode amenizar essa situação, melhorando a pandemia, é a vacinação. Tivemos dia D aqui na cidade de Campinas. Nós tivemos o 6º dia D da segunda dose no último sábado. Foram 21.080 doses aplicadas. Deste total, 20.585 foram de segundas doses, 152 primeiras doses e 343 doses adicionais contra a Covid-19. Lembrando que na última semana foram abertas aí o agendamento para profissionais de saúde que estão tomando esta dose adicional. A vacinação do último sábado foi realizada em 57 centros de saúde, com aí cerca de 1.000 profissionais trabalhando. Essa segunda dose foi de pessoas que tomaram aí a primeira dose em 17 de julho. Então, lá no site, aqui em Campinas, vacina.campinas.usp.gov.br, você encontra ali os grupos prioritários que ainda têm um agendamento aberto. A gente lembra que agora, além dos profissionais de saúde para essa dose adicional, nós temos também abertas aí o agendamento para as pessoas maiores de 60 anos com dose adicional. E daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho de vacinação de novo, porque a gente vai falar no Notícias do Legislativo da Prestação de Contas da Saúde sobre a vacinação de adolescentes. Mas, de acordo com a última atualização da Prefeitura, que foi no dia 10, domingo, Campinas já tem 764.554 pessoas que tomaram as 2 doses da vacina, ou seja, 60% da população já tem um esquema vacinal completo. E a gente ainda aguarda, a gente tem 929 mil que tomaram
aí a primeira dose ainda. Então, a gente tem que completar, chegar aí, já que a gente tem mais de 1.200.000 habitantes na cidade. Já temos um caminho a percorrer para esta segunda dose, para você que é idoso, para você que é profissional de saúde, portanto, esta dose de reforço. Se você já tomou as 2 doses, já faz 6 meses, já tem à disposição essa dose de reforço através do site vacina.campinas.sp.gov.br. Mina Abreu, Semana da Alimentação começando amanhã? Isso é a 3ª Semana Municipal da Alimentação, que já começa com a atividade online. A partir das 8 horas da manhã, a gente tem na verdade, na sexta. Amanhã, nós temos um curso de capacitação de multiplicadores em educação alimentar. E você que queira participar, é no cursos.campinas.sp.gov.br, pode participar nessa capacitação. E aí, na sexta, a gente vai ter ali, bem em frente à Prefeitura, na Avenida Anchieta, naquele arruamento que fica entre as escadarias e o Paço Municipal, uma feira com venda de alimentos produzidos de forma solidária. Então, para esse evento foram os agricultores urbanos de Campinas e região e também com uma programação completa com várias atividades falando sobre alimentação. Então, a gente tem um grupo de trabalho das hortas comunitárias aqui de Campinas, a gente vai citar a horta do Itajaí, que nós já fizemos, Sim, inclusive, reportagem. Nós temos o apoio da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e o Plano Primeira Infância, lembrando que a alimentação é primordial e a gente fala de alimentação nesse momento em que em todo o país a gente vê gente, inclusive, aí em busca de ossos, de sobras de alimento para conseguir se alimentar. A gente está num momento muito difícil ainda devido à pandemia. Situação de vulnerabilidade social, então você que puder contribuir, então, Semana da Alimentação a partir de amanhã na Prefeitura de Campinas. Mina Abreu, vamos falar agora sobre cultura, sobre esporte também, porque inscrições abertas, tem aula de capoeira? Isso lá na Vila União, olha só, a gente vai ter aula no Parque Ecológico Luciano do Vale e também na Associação Popular Arte do Saber. São para as crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos, uma ação desenvolvida por meio do Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura de Campinas. A formanda em Capoeira Boneca, Nayara Celestino Oliveira Costa, vai realizar as aulas aos sábados, começando já no dia 16 de outubro. Então, próximo sábado, daqui 2 dias, né, praticamente, a gente já tem uma aula das 10 da manhã às 11, lá no Parque Ecológico Luciano do Vale, e as vagas são limitadas. 30 aulas, então o número de participantes são de 30 pessoas. Informações pelo 19 98247 9672. E já na Associação do Bairro, as aulas vão ser às sextas-feiras. A partir do dia 15 de outubro também, você pode aí procurar no site da Prefeitura todos os horários e os contatos para fazer a sua inscrição, você que mora ali na Vila União ou ali na região desse bairro. Então, para você que não conhece, uma ótima oportunidade, então, aulas gratuitas de capoeira. É bacana demais até para a disciplina, né, das crianças e dos nossos adolescentes. E para a gente poder encerrar, Mirna Abreu, amanhã, quinta-feira, muitos bairros da cidade de Campinas vão ficar sem água. A gente preparou até uma tela com estes bairros, né? A Sanasa vai fazer um serviço de capeamento de rede. Por isso, vamos olhar aqui agora, olha. Amanhã, então, a gente tem o Castelo, a Fazenda Santa Elisa, Vila José Matar, Arruamento Nicolau Cerone, Vila Martini, Vila Jerônimo Picoloto, Vila Andrade Neves e o bairro Rossborg sem água. E, além disso, esse serviço vai afetar parte do Jardim Chapadão, Guanabara, Vila Nova, Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, Bonfim, Jardim Brasil e Botafogo. Nesses locais ficam o Terminal Rodoviário de Campinas e o Terminal Metropolitano, que também vão ser afetados com essa falta d'água. E você que mora ou trabalha em uma dessas regiões,
pode fazer a reserva de água hoje. Lembrando que uma caixa d'água de 500 litros, ela abastece uma família de até 4 pessoas por 24 horas. Então você que mora nestes bairros, já faça a reserva hoje para não ficar sem água amanhã na quinta-feira. Mina Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas.